Olá, graça e paz a todos aqueles que nos assistem. Começamos este vídeo com uma pergunta. Se tivesse uma escada que ligasse você, onde você está, até o céu, onde Deus está, para que você pudesse subir por essa escada e estivesse com os anjos num lar perfeito, sem tristeza, morte ou dor, mas recheado de puro amor, você subiria nessa escada? A boa notícia é que essa escada, ela existe. E essa escada é Jesus Cristo. Jesus, sendo Deus, ao se encarnar e fazer-se de si próprio carne, homem, ele se tornou então a escada que nos liga do céu à terra. Algumas teorias enganosas, elas fazem pessoas acreditar que essa escada ela não chega até o céu, de forma que Jesus não seja plenamente Deus. Ao mesmo tempo que teorias enganosas, elas desejam ensinar que essa escada ela não chega até a terra, até os homens, de forma que Jesus não fosse plenamente um homem como você e eu. Tanto uma quanto a outra é falha. E é por isso que é muito importante que nós tenhamos claro na mente tanto Jesus como Deus, quanto Jesus como homem. Isso é de extrema importância para nós, principalmente o povo adventista do sétimo dia, que foi agraciado com verdades específicas relacionadas a estas questões. Este tema tão importante, que é a encarnação de Cristo Jesus, o apóstolo Paulo chama isso de um mistério da piedade. Olha o que o apóstolo Paulo fala sobre isso. E sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Deus se manifestou em carne, foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo e recebido acima na glória. Ellen White, falando sobre este tema da encarnação de Cristo, ela diz: a encarnação de Cristo é o mistério de todos os mistérios. E ela diz mais: o estudo da encarnação de Cristo é um campo frutífero que recompensará o pesquisador que cavar fundo em busca de verdades ocultas. Olha só a promessa sobre aqueles que estiverem buscando compreender e estudar essas verdades. A mensageira do Senhor disse que será recompensado aquele que buscar fundo o que está escrito sobre isso. E este é o intuito deste vídeo, é que nós cavemos fundo sobre o mistério dos mistérios. Bom, o primeiro ponto que nós devemos entender é que, sendo um mistério, e não somente um mistério, mas o mistério dos mistérios, nós não vamos compreender tudo que está relacionado a este tema. A encarnação de Cristo é o tema dos temas que nós vamos ficar a eternidade contemplando, meditando e estudando. No entanto, algumas coisas foram reveladas e isso nós queremos estudar, porque o que foi revelado pertence aos homens. E como disse a Escritura, aquele que tentar cavar fundo, ele vai encontrar tesouros. Ele vai encontrar a pérola de grande preço. E este é o nosso intuito com este vídeo. Para começar o nosso estudo, nós vamos ver o que Deus espera de cada um de nós. Jesus disse em Mateus 5,48, sede perfeitos como perfeito é vosso Pai Celeste. 2 Pedro 3, 10, 14, virá pois o ladrão como o dia do Senhor, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se dissolverão, e a terra e as obras que nela há serão descobertas. Pelo que, amados, como estáis aguardando estas coisas, empenhai-vos para serdes achado por ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis. Nós acabamos de ler 2 versos. São 2 versos que para muitos isso causa assombro. O primeiro verso de Mateus,
Jesus ele falou: sede perfeito como perfeito é Deus. Jesus está chamando cada um de nós à perfeição. Este pedido de Jesus ele parece ser incoerente com o que a maioria das pessoas dizem hoje. Porque a maioria das pessoas dizem hoje que perfeito só Jesus. Mas Jesus fala, sede, ele está até mandando, ele está mandando nós sermos perfeitos como perfeito é Deus. Bem, como isso é possível? Ao mesmo tempo, no verso de Pedro, é dito que nós que aguardamos novos céus e nova terra, aguardamos essas coisas, aguardamos o juízo sobre esta terra de pecado. Ele fala, empenhai-vos para ser achados por Deus em paz, sem mácula e irrepreensíveis. Em paz com Deus. Como nós atingimos a paz com Deus? Uma vida em perfeita harmonia com Ele, assim como a que Cristo tinha. Como nós atingimos uma vida sem mácula? Sem mácula seria o quê? Sem pecado. Irrepreensíveis, sem defeito. Não há repreensão. Nós precisamos atingir isso. O apóstolo Pedro disse, empenhai-vos para ser achados por Ele assim. E nós pensamos, como isso é possível? Olhando para nós mesmos, nós vemos impossibilidade. Eu, olhando para mim mesmo, me entregarei ao desespero, que é o que Satanás quer. Mas olhando para Jesus Cristo, olhando para a encarnação de Cristo, nós vamos ter uma resposta. Continuando a falar sobre essa norma elevada que Deus espera de nós, olha só o que a mensageira do Senhor diz. Quem deseja ser santo no céu, precisa ser primeiro santo na terra. Os traços de caráter cultivados na vida não serão modificados pela morte ou pela ressurreição. Sairemos da sepultura com a mesma disposição que manifestamos em nosso lar e na sociedade. Jesus não altera o caráter em sua vida. A obra de transformação tem de ser efetuada agora. Nossa vida diária está determinando o nosso destino. No dia do juízo, não será defendido o procedimento do homem que reteve a fraqueza e imperfeição da humanidade. Para ele não haverá lugar no céu. Ele não pode desfrutar a perfeição dos santos na luz. Quem não tem suficiente fé em Cristo para crer que Ele pode livrá-lo de pecar, não tem a fé que lhe dará entrada no reino de Deus. Então, olhando para nós mesmos, nós vamos dizer que norma elevada, que padrão alto que Deus colocou para nós. Irmãos, a cruz do Calvário ela nos ensina que Deus não rebaixa a sua norma para que o homem vá para o céu. Não. Se Deus pudesse rebaixar a sua norma para que o homem entrasse para o céu, então não precisaria Jesus ter morrido. Mas Jesus ele morre, levando uma vida perfeita no nosso lugar. Deus mantém a sua norma elevada. E Cristo ele vive à altura dessa norma, para que eu e você também consigamos viver. A resposta a essa solução está em Pedro. Olha o que o apóstolo Pedro diz. Porque para isto fostes chamados, porquanto também Cristo padeceu por vós, deixando-vos exemplo, para que sigais as suas pesadas. Ele não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. Então Cristo ele vem à terra nos mostrando, olha filhos, olha queridos irmãos, é assim que vocês devem fazer. É assim que eu venci, é assim que vocês também vão vencer. Cristo está nos ensinando como viver. E isso é ser chamados de cristão. Nós que carregamos o nome de cristãos, nós precisamos nos atentar a isso. Isso é representar a Cristo Jesus. Isto é, seguir o exemplo de Cristo Jesus. E é por isso que é tão importante o tema do mistério da piedade, que ele vai nos mostrar como Cristo venceu. Então, essa norma elevada, essa perfeição que Deus espera,
Ela pode parecer algo impossível para nós, por dois motivos. Porque nós ainda não entregamos o coração totalmente a Deus. Ou seja, nós temos defeitos, nós talvez temos pecados que nós não entregamos aquilo para Deus. É como se nós quiséssemos o céu, quiséssemos ser salvos, mas ainda assim nós não queremos deixar algumas coisas da nossa vida. E é por isso que às vezes parece tão impossível alcançar essa perfeição que Jesus espera. É porque nós não queremos entregar algumas coisas a Deus. Meu querido irmão, eu te convido, faça a decisão de entregar tudo a Deus, todos os seus defeitos. Faça essa decisão. E Ele promete que Ele vai te dar a libertação. Bem, o segundo ponto de por que às vezes nós achamos esta norma tão elevada é porque nós não olhamos para Cristo. E este é o chamado deste vídeo. Portanto, vamos entrar então neste tema principal. Olha só o que Ellen White fala. Falando sobre Jesus, ela diz: Ele foi, em natureza humana, exatamente aquilo que podemos ser. Uau! Que texto profundo! Isso realmente parece algo impossível quando nós olhamos para nós mesmos. Mas a palavra diz, e nós precisamos acreditar na palavra, que Cristo foi exatamente aquilo que eu e você pode ser. Nós podemos ser como Jesus Cristo. Nós podemos ser perfeitos como o Pai Celeste era. Nós podemos ser perfeitos na nossa esfera, segundo o conhecimento que nós temos de Cristo. É por isso que nós podemos olhar para a vida dele e seguir o seu exemplo. Porque o que ele foi, nós podemos ser. Agora, por que isso? Porque ele, irmãos, ele passou pela mesma experiência. E talvez eu diria, uma experiência pior que nós passamos contra a luta do pecado. Aqui neste vídeo nós vamos enfatizar algumas questões. Jesus, ao vir na nossa carne, na carne humana, como nós vemos em Romanos 1, verso 3, ele se fez carne segundo a descendência de Davi. Ou seja, ele veio de homem, então ele era um homem verdadeiramente. Mas a falsa teologia, que nós chamamos de nova teologia, ela prega que Jesus ele não podia vir com a mesma natureza caída que nós temos, a mesma natureza fraca que a carne se inclina para o pecado. A nova teologia fala que Jesus não podia vir com essa carne. Mas isso é contrário à Bíblia, isso é contrário aos testemunhos, contrário ao espírito de profecia, como nós vamos ver claramente. Nós vamos então gastar um pouco de tempo estudando sobre essa questão. Será que Jesus ele podia ter propensões? O primeiro passo para nós respondermos esta pergunta é fazer uma outra pergunta. A primeira pergunta então deve ser: o que é uma propensão? Ao responder isso, nós vamos conseguir saber se Cristo tinha ou não propensões. Propensão é inclinação, tendência, susceptibilidade, e nós poderíamos também entender como tentação. Isso tudo é sinônimo de propensão. Nós poderíamos pensar numa questão bem básica, tentação. Bem, aquele que não tem propensão para o pecado, ele não é tentado. Se alguém, por exemplo, é tentado a beber uma bebida alcoólica, isso quer dizer que ele tem uma propensão para a bebida alcoólica. Então, propensão é de alguma forma sinônimo também de tentação. E aqui entra uma pergunta. Nós sabemos que Jesus nunca pecou, não há pecado na vida de Cristo, ele foi perfeito, completamente perfeito, sem mácula alguma. Então, para nós sabermos se Cristo teve propensões, nós precisamos perguntar: será que ter propensão necessariamente significa ter pecado? Então, muita da confusão que gira em torno dessa questão, dessa situação, se Jesus tinha ou não propensão, ela gira em torno de uma falsa compreensão do que é pecado. E nós vemos pecado claramente na Bíblia, 1 João 3,4. Todo aquele que peca também transgride a lei, porque pecado é transgressão da lei.
Comentando sobre isso, Ellen White diz assim, no livro Fé e Obras: pois bem, precisamos compreender o que é o pecado, a saber, que ele é a transgressão da lei de Deus. Essa é a única definição dada nas Escrituras. Então, se nós formos procurar na Bíblia inteira, nós vamos ver que existe apenas uma única definição de pecado, isto é, transgressão da lei de Deus. Quando o apóstolo João fala o que é pecado, ele diz: pecado é transgressão da lei de Deus. Ele está sendo objetivo. O apóstolo João não está falando há um tipo de pecado que é transgressão da lei de Deus. Não. O apóstolo João não fala isso. Ele fala: pecado é transgressão da lei de Deus. Então, isso é pecado. Será que propensão é transgressão da lei de Deus, então? Ter propensão, ter inclinação já é quebrar a lei de Deus? Nós vamos logicamente afirmar algo. Propensão para o pecado é ter inclinação para desobedecer a lei de Deus, ou seja, ser tentado a desobedecer. Então, o que é uma propensão para o pecado? Nós acabamos de entender o que é pecado: desobediência a Deus, desobediência à lei de Deus. Ter propensão para o pecado é ser propenso, ter inclinação para desobedecer à lei de Deus. Será que isso é pecado? Ser tentado a desobedecer à lei de Deus, será que é pecado? Não há pecado em ser tentado, mas o pecado ocorre quando se cai em tentação. Ou seja, ser tentado a desobedecer a Deus não é pecado. O apóstolo Tiago, ele diz que a tentação, ela dá luz ao pecado, mas ela é como se fosse a mãe do pecado, ela ainda não é pecado. É dela que vem o pecado, mas ela não é pecado. Será que propensão necessariamente indica a existência de mácula ou de pecado? Não, irmãos. Não necessariamente. Isso vai depender de qual tipo de propensão nós estamos falando, porque não existe apenas um tipo de propensão, ou seja, apenas um tipo de inclinação. Olha só o que Ellen White fala: Deus não nos deixou lutar com o mal em nossa própria, limitada força. Seja quais forem nossas tendências herdadas ou cultivadas para o erro, podemos vencer, mediante o poder que Ele nos está disposto a comunicar. Então aqui no Ciência do Bom Viver, Ellen White ela fala sobre tendências herdadas ou cultivadas. Nós já vimos que tendência é sinônimo de propensão. Então existe a propensão herdada para o mal e a propensão cultivada para o mal. Isso é tendência herdada, tendência cultivada para o pecado. Existem dois tipos de propensões, de tendências. Eu vou dar um exemplo aqui, eu vou dar o exemplo da bebida alcoólica. Existe aquela pessoa que tem dificuldades com a bebida alcoólica. Ele tem inclinação para a bebida alcoólica. Por quê? Porque ele cultivou este hábito durante a sua vida. Um garoto que começa a beber aos 12 anos de idade, quando chega aos 20, ele não consegue deixar a cachaça, a bebida alcoólica. Por quê? Porque ele cultivou no decorrer de 8 anos aquele hábito. Então esta seria uma propensão cultivada. Por quê? Porque ele cultivou na sua vida. Essa é a propensão cultivada. E essa propensão, ela sim está relacionada a ter pecado na sua vida. Por quê? Porque ele cultivou, ele cedeu à transgressão da lei de Deus. No entanto, existe um outro tipo de inclinação. E esta inclinação, eu vou usar o mesmo exemplo, que é a inclinação que nós falamos herdada. Propensões herdadas, tendências herdadas. Vou ilustrar isso é apenas um exemplo. O meu pai bebeu a sua vida inteira, inclusive ao gerar o seu filho. E este filho, ele contém lá no seu genoma
no seu DNA, a tendência para o alcoolismo devido à vida do seu pai. Ele herdou com aquilo porque ele nasceu do seu pai, que era alcoólatra. Então ele possui aquilo, ele possui aquela tendência, ele possui aquela fraqueza. No entanto, isso pode ficar adormecido. E aquele filho daquele pai alcoólatra pode passar a vida inteira sem beber. Ele tem a inclinação está lá na sua carne. Só que ele, ao passar uma vida sem colocar o álcool na sua boca, então ele não tem pecado. Mesmo que a inclinação para o alcoolismo ela esteja lá na sua carne. E isso é muito importante nós entendermos para nós então compreendermos a carne de Jesus Cristo. Porque muitas das vezes nós somos tentados por coisas das quais os nossos pais fizeram, os nossos avós fizeram. Nós somos tentados por coisas que é por causa dos nossos pais, da nossa descendência. Isso são tendências herdadas para o mal, não tendências cultivadas. O cultivo, mais uma vez enfatizamos, ele necessariamente indica pecado. Por quê? Porque em algum momento aquela pessoa, ela cedeu à carne. Mas uma tendência, ser tentado por algo que eu não fiz, mas estava na minha genética, estava na minha herança, bem, isso não necessariamente quer dizer pecado. Embora, claro, na maioria das vezes, nós pecamos segundo o que os nossos pais fizeram. Isso é por causa que nós nascemos deste meio. Mas afirmamos mais uma vez, tendências herdadas para o mal, elas não necessariamente querem dizer que nós pecamos. Ter tendência para o pecado, ou seja, ter inclinação para desobedecer a Deus é o quê? É a mesma coisa, irmãos, que ser tentado. Ser tentado. É o mesmo, é a mesma coisa que ter propensão para o pecado. É a mesma coisa, irmãos. Mas ser tentado não é pecado. Isso precisa ficar claro. E agora então nós vamos a Cristo Jesus. Será que Cristo, irmãos, ao vir como homem, essas inclinações para o pecado que são passados através da herança genética, será que ele tinha isto? Bem, o que diz o desejado de todas as nações? Teria sido uma quase infinita humilhação para o Filho de Deus revestir-se da natureza humana, mesmo quando Adão permanecia em seu estado de inocência no Éden. Mas Jesus aceitou a humanidade quando a raça havia sido enfraquecida por 4.000 anos de pecado. Como qualquer filho de Adão, aceitou os resultados da operação da grande lei da hereditariedade. O que estes resultados foram, manifesta-se na história de seus ancestrais terrestres. Veio com essa hereditariedade para partilhar de nossas dores e tentações e dar-nos o exemplo de uma vida impecável. Então nós vemos claramente aqui. Primeiro, Jesus ele não veio com uma humanidade de Adão antes da queda. O texto é claro. Segundo, ele aceitou sobre si a lei da hereditariedade. Então, a raça humana ela esteve a decair, como diz o texto, por 4.000 anos de pecado, desde Adão. O ser humano estava a cair e a carne foi se tornando cada vez mais fraca, cada vez mais inclinada para o pecado. O pecado ele foi se avolumando no mundo, ao ponto de chegar na plenitude dos tempos. O desejado fala que quando chegou neste momento, os anjos, eles esperavam que Jesus fosse destruir novamente a terra, assim como foi no dilúvio, porque estava
numa situação de completa maldade e transgressão contra Deus. Mas o que é que acontece? Cristo vem ao mundo no lugar do homem e ele aceita aquela herança de 4.000 anos de pecado. Cristo se permite ser tentado pela sua própria carne, tendo inclinações para o pecado. Inclinações por causa da sua herança genética, jamais por causa que, assim como nós, ele tenha cultivado alguma coisa, de forma alguma, nem por um pensamento, nem por um olhar, nem por nada. Cristo jamais pecou, jamais, irmãos, isso precisa ficar claro. Mas ele aceitou sobre si a lei da hereditariedade. Ao vir de Maria, ela foi uma pecadora, assim como eu e você. E ele aceitou essa herança. Irmãos, é por isso que isso é chamado de um mistério dos mistérios. Um Deus santo na carne humana, aceitando sobre si a lei da hereditariedade, no meio de uma raça pecaminosa. Este, irmãos, é o mistério dos mistérios. Então, olha só, um texto muito claro para nós confirmarmos que o pecado do pai, ele tem influência no filho, mas o filho não é responsabilizado pelo pecado do pai. Olha só, é inevitável que os filhos sofram as consequências das más ações dos pais, mas não são castigados pela culpa deles, a não ser que participem de seus pecados. Cristo, ele aceitou a lei da hereditariedade, como nós temos de passar. Mas, o que o texto diz? Nós não somos responsabilizados pela culpa que os nossos pais fizeram. No entanto, nós sofremos com isso. Nós sofremos com isso. E nós vemos isso claramente na humanidade. Estamos até hoje sofrendo pela culpa de Adão, pela culpa dos nossos pais, dos nossos avós. Mas não somos responsabilizados, não somos culpados pelo pecado de Adão, a menos que nós também cedamos ao apetite, como Adão fez. A menos que nós cedamos às paixões da carne. Aí nós também somos culpados. Mais uma vez nós vemos ter propensão, ter tendência, ter inclinação para o pecado que seja herdada não é pecado. Não é pecado. Não somos culpados pelo que nós herdamos. Nós somos culpados se nós cedermos ao que herdamos. Vamos afirmar claramente. Cristo, ele tinha tendências para o pecado que foram herdadas. Ele tinha essas inclinações, essa propensão, essa tentação na sua carne, que foram herdadas. Olha só o que diz este texto da mensageira do Senhor. Vindo como ele fez, como um homem, com todas as má tendências das quais o homem é herdeiro. Ele tornou possível para si mesmo ser esbofeteado por agências humanas inspiradas por Satanás. Então o texto é claro, irmãos. Jesus Cristo se permitiu ser tentado, receber as tendências más das quais o homem é herdeiro. O texto é claro. Sigamos. Ele foi feito semelhante aos seus irmãos, com as mesmas suscetibilidades, que é o mesmo que propensões mentais e físicas. Então Cristo, irmãos, ele tinha as mesmas propensões mentais e físicas que um homem tem. Será que por causa disso ele pecou? Não, irmãos. Olha só este texto. Conquanto ele tivesse toda a força da paixão da humanidade, jamais cedeu à tentação de praticar um único ato que não fosse puro
edificante e enobrecedor. Então, irmãos, ele tinha toda a força da paixão da humanidade, mas jamais cedeu às suas paixões, jamais cedeu às suas tentações. Ele assumiu a humanidade, era osso de nossos ossos e carne de nossa carne, e se submeteu a todas as tentações com as quais o homem seria atacado. Meu amigo, meu irmão, você é atacado por tentações? Cristo também foi, e ele nunca cedeu a essas tentações. Nunca, de forma alguma, ele cedeu, nem por pensamento, nem por olhar, nada, nada, irmãos. Mas ele foi atacado pelas tentações das quais nós também somos. E este é o claro assim, diz o Senhor. Toda a tentação que poderia ser trazida contra a humanidade caída, ele enfrentou e venceu. Toda tentação, irmãos, tudo que nós somos tentados, toda a nossa inclinação que nós sentimos para o pecado, Jesus, ele enfrentou e venceu, irmãos. E é uma esperança para nós. É assim que nós devemos ver essa verdade. Nova teologia hoje, os falsos mestres, eles têm usado um ponto, acabam entrando num ponto para dizer que Cristo não tinha propensões, não tinha inclinações para o pecado. E essa linha é qual? Eles entram no contexto do qual Jesus, quando era criança, eles dizem que é impossível uma criança ter tendência para o mal e não ceder a essa tendência. Então nós vamos agora no vídeo falar sobre a infância de Jesus, a infância do nosso Mestre. Nós ainda não chegamos no clímax, do ponto central deste estudo, que é falar sobre Jesus como quando ele era criança. Por isso nós teremos um segundo vídeo, que nós vamos estar falando sobre isso. Aguardem o próximo vídeo, compartilhem este vídeo, se inscrevam no canal e que todos fiquem na paz e na graça de Jesus Cristo.